Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Felipe. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Mater Dei, uma empresa de hospitais que acabou de fazer seu IPO, acabou de abrir o capital na Bolsa de Valores aqui do Brasil. E eu vou falar não sobre o IPO, mas sobre uma manobra que a empresa fez pouco antes do IPO que não me agradou nem um pouco e eu tenho certeza que pouca gente observou isso. E é importante a gente ver essas manobras feitas antes de uma empresa abrir o capital, porque isso já dá um indicativo de como ela vai se comportar após a abertura de capital, como ela vai tratar os seus acionistas, porque muitas vezes a análise que a gente faz sobre uma empresa, algumas coisas que a gente capta nas entrelinhas fazem toda a diferença, coisas até que às vezes nem falam tanto de aspectos financeiros, mas que são importantes para a gente fazer um investimento de longo prazo numa empresa. Então vamos lá, eu vou te dizer agora que manobra foi essa e por que eu não gostei dessa manobra. Acompanhe aí. É o seguinte, para quem não conhece, a Mater Dei é uma empresa de hospitais. Então ela atualmente administra 3 hospitais em Minas Gerais. Então hoje a atuação dela é totalmente em Minas Gerais, só que ela já está em expansão. Ela está construindo um hospital em Salvador e com capital arrecadado no IPO, ela pretende construir mais hospitais em outras regiões do país ou adquirir hospitais já existentes. Então ela tem um projeto de expansão em mente com o dinheiro arrecadado no IPO. Mas vamos lá, vamos explicar que manobra foi essa que a Mater Dei fez pouco antes do IPO e que eu não gostei. Para te explicar, eu vou utilizar um exemplo aqui didático, tá? Um exemplo para ficar muito claro para todo mundo o que foi que aconteceu. Imagina que você recebeu uma proposta para entrar numa sociedade aí no seu bairro, uma padaria do seu bairro. Então você recebeu a proposta para entrar como sócio nessa padaria. O que você vai fazer? Você vai estudar a padaria, lógico, né? Você vai observar a padaria, vai ver a movimentação de clientes, vai ver se os produtos são bons, você vai pedir os dados financeiros para analisar, você quer saber se aquele investimento tem uma chance de te dar um bom retorno, você vai fazer todo um estudo sobre a padaria, tanto em aspectos de qualidade como aspectos financeiros. Até conhecer o dono da padaria, saber se ele é uma pessoa honesta, se vai ser um bom sócio e tudo mais. Agora imagina que você está nesse processo de estudar a padaria e aí você pergunta para o dono da padaria. Fulano, me diga uma coisa, essa padaria, esse terreno que está a padaria, esse imóvel da padaria, é próprio ou é alugado? Olha só a resposta que ele vai te dar e me diga se você gostou ou não dessa resposta. Presta atenção, ele vai te dizer o seguinte. Olha, o imóvel hoje é sim da padaria, é próprio, a padaria não paga aluguel, mas antes de te aceitar como sócio, eu vou tirar esse terreno do patrimônio da padaria e vou passar para o meu nome. Assim, a padaria vai passar a pagar aluguel para mim. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Faz sentido para vocês? Você ia gostar se o dono da padaria fizesse isso antes de te aceitar como sócio? Pegasse o terreno da padaria e sem nenhuma contrapartida passasse para o nome dele e a padaria passasse a pagar aluguel para ele? Pois foi exatamente isso que a Mater Dei fez. No final de 2020, alguns meses, portanto, antes do IPO, a Mater Dei ela fez uma cisão parcial. O que é uma cisão? É quando a empresa retira uma parte do patrimônio dela e cria outra empresa com essa parte do patrimônio, ou então transfere para uma empresa já existente. E foi isso que ela fez. Ela pegou os terrenos onde são situados os hospitais da Mater Dei, que são terrenos próprios, tá? A empresa não pagava aluguel, eram terrenos próprios. Ela pegou esses terrenos e fez uma cisão, passou eles para a empresa imobiliária dos controladores. Ou seja, a Mater Dei tinha terrenos próprios, não pagava aluguel, agora ela não tem mais terrenos próprios e vai pagar aluguel. Um aluguel de 40 milhões por ano. Então veja que situação esquisita, né? É uma empresa que tinha tudo próprio, não pagava aluguel e sem nenhuma contrapartida perdeu seus imóveis e agora vai pagar um aluguel de 40 milhões por ano. Se houvesse alguma contrapartida, por exemplo, os controladores tivessem pagado para a empresa o valor dos imóveis, talvez até fizesse sentido. Inclusive muitas empresas fazem operações desse tipo, que são as chamadas Sale and Leaseback. A empresa vende o seu imóvel para um terceiro e aluga o imóvel de volta desse terceiro. Ela faz isso justamente para
pegar o dinheiro à vista e utilizar ali na operação dela e ir pagando um aluguel aos poucos. Só que pelo que eu estudei, não houve nenhuma contrapartida. A empresa simplesmente apenas perdeu os imóveis e vai ter que arcar agora com um aluguel de 40 milhões por ano. Isso não é inédito, tá? Outras empresas já fizeram isso. Por exemplo, a Via Varejo, ela tem muitas lojas da Via Varejo sediadas em terrenos que são de propriedade dos controladores. Isso já gerou algum barulho, já gerou alguma repercussão negativa em vários momentos na Via Varejo. E esse é um risco também que pode acontecer na Mater Dei. E por que eu não gostei dessa operação, né? Algumas pessoas podem levantar argumentos contra, argumentos a favor, mas por que eu pessoalmente não gostei dessa operação? Por dois motivos. Primeiro, que para mim isso soa como uma falta de skin in the game. Skin in the game é aquela pele em jogo. Por quê? Os controladores, ao extraírem esses imóveis para eles e começarem a arrecadar um aluguel de 40 milhões por ano, a mensagem que eles me passam é a seguinte. Bom, antes de aceitar esse pessoal aí como sócio, antes de aceitar esse monte de desconhecido da Bolsa de Valores como sócios, vamos tirar aqui o nosso, vamos tirar esses terrenos pra gente e vamos garantir aqui a nossa renda passiva de 40 milhões por ano. Se a empresa for bem, ok. Se a empresa for mal, ok. Se pagar dividendo, ok. Se não pagar dividendo, ok também, porque nós já temos os nossos 40 milhões por ano. Então isso me soa como uma falta de skin in the game. O que eu gostaria é que eles tivessem deixado os imóveis dentro da empresa, poupado a empresa de pagar esse aluguel milionário e eles, principalmente eles controladores, ganhassem dinheiro junto com todos os demais sócios, via dividendos. Então isso me soou como uma falta de skin in the game. E o segundo motivo que me desagradou nessa operação é o possível conflito de interesses que pode acontecer aí ao longo de qualquer momento da jornada, porque veja só, a Mater Dei, a empresa, ela pertence a esse pessoal, aos controladores. Os imóveis pertencem às mesmas pessoas, aos controladores. Quem garante que a empresa vai pagar um valor justo por esse aluguel? Pode ser que em algum momento, por exemplo, os sócios eles queiram tirar dinheiro da empresa, mas eles não vão fazer isso via dividendo, porque senão teria que pagar para todos os demais acionistas. Eles podem fazer isso via aumento de aluguel. Não necessariamente isso vai acontecer, tá? Não estou dizendo que vai acontecer, mas é uma situação que está posta, que pode acontecer, que existe o risco que aconteça. E como eu disse, isso já gerou muita repercussão negativa lá na Via Varejo e pode gerar também aqui na Mater Dei. E veja que isso foge um pouco do comum de a gente analisar indicadores e tal, são entrelinhas que a gente vai captando com a experiência, com estudos de empresas. Por isso que se você ainda está no começo da sua jornada aprendendo, eu recomendo fortemente que você se inscreva aqui no canal, porque eu estou lançando vídeo toda semana, mais de um vídeo por semana, para te ensinar a selecionar os melhores ativos, sejam ações, renda fixa, fundos imobiliários, etc., para compor a sua carteira de investimento, tá bom? Então eu já dei minha opinião, ela é uma opinião negativa em relação a essa manobra que a empresa fez, mas eu tenho certeza que você pode ter outra opinião em relação a isso. Eu já ouvi inclusive outras pessoas elogiando isso, dizendo que foi algo bom, que a empresa ela não é imobiliária, então não tem que gerir imóveis, etc. Então eu quero saber de você. O que você achou dessa operação que a Mater Dei fez? Comenta aqui embaixo, tá? E claro, deixa aqui seu like se esse vídeo de alguma forma te ajudou, porque quanto mais like, mais o algoritmo do YouTube entende que é um vídeo relevante, beleza? Me segue aqui no Instagram, se inscreve no YouTube e é isso aí. Até o próximo vídeo. Um abraço.